Uma boa noite a todos. Deus seja louvado pela sua presença aqui nesta casa de adoração, que se torna santa no momento que nós dedicamos este recinto para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus maravilhoso, nosso Deus todo-poderoso. Espero que o seu domingo tenha sido um domingo feliz, que seja com a família, com os amigos. E eu estava até brincando com a Vivian hoje na hora do almoço. Estávamos almoçando e falou: já imaginou, Vivian, que janeiro de novo, agora só em 2016? As coisas vão passando rápido, né, irmão? Não é brincadeira, já estamos no primeiro dia de fevereiro. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa renovar as nossas forças, para que nós possamos adentrar esse mês renovados e com um espírito contrito e que possamos nos render a cada dia a esse Deus maravilhoso. Deus seja louvado. Vamos fazer a nossa oração inicial para iniciar a nossa adoração de hoje, mas antes, vamos refletir rapidamente aqui no Salmo 127, que diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Meu querido, não adianta nós levantarmos cedo, trabalharmos, nos empenharmos, colocarmos os nossos esforços, se Deus não estiver à nossa frente, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida. De nada adianta tudo o que você fizer, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida. Vamos orar? Inclina sua fronte nesse momento. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela vida e pela saúde, por todas as bênçãos que Tu tens concedido, Senhor. Dá-nos a Tua paz, tira do nosso coração tudo que é mal, da nossa mente tudo que é mal, tudo que é impuro, que possamos nesta noite sermos renovados nessa esperança maravilhosa da Tua volta, Senhor. Que nós possamos confiar mais em Ti, porque a Tua mão já está estendida para cada um de nós, já está sobre cada um de nós aqui. Fica conosco, dá-nos um bom culto, deleitoso, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Olá, fique atento às informações do Jardim América. Atenção, liderança da igreja. Dia 7 às 17 horas, reunião de comissão. Assuntos importantes em pauta. Todos os líderes devem estar presentes. O ano de 2015 começou e com ele as atividades do América Jovem. Dia 6 de fevereiro, às 8 horas da noite, você está convidado a participar da nossa primeira Sexta Jovem do ano. Quem estará conosco será o pastor Fábio Campos. Teremos também a presença do cantor Felipe Valente. Você não pode perder. O Clube de Aventureiros está retornando às suas atividades e convida os pais e amigos acima de 18 anos para fazer parte do grupo de Conselheiros 2015. Em breve será informada a data da reunião para orientações e planejamento. Entre em contato com a Cristina, Luciana Vilela e Pastor Edilson. A participação dos pais é fundamental e torna o clube uma grande família para as crianças. Participe e ore pelo Clube de Aventureiros. O Pequeno Grupo é um projeto abençoado que faz diferença na vida de quem participa. Você tem algumas opções para fazer parte. Pode abrir sua casa para receber pessoas e estudar a Bíblia. Pode dirigir um pequeno grupo ou simplesmente participar. Conheça este projeto. Fale com Rosângela Barbosa e saiba mais. Olá, boa noite. Vamos começar então o nosso culto de adoração a Deus, cantando o hino número 237, junto ao bondoso Deus. Sei que há perfeito
agora a nossa nova semana, nossa nova semana de trabalho, né, que se inicia, nossa semana de atividades, mas que derrame também sobre todos nós chuvas de bênçãos, chuvas de alegrias na nossa vida. O hino de número 159. Agora, para iniciarmos mesmo, peço que todos se coloquem em pé para cantarmos juntos um hino, Tal Qual Estou. Vamos entregar o nosso coração a Deus e preparar o nosso coração para ouvir a mensagem de hoje. Número 278. 278. Tal qual estou, eu venho.
Esses dias eu tava ouvindo uma moça aqui do Brasil que teve o seu filho morto de uma forma muito trágica. E ela deu uma entrevista no programa Morning Show da Jovem Pan. E lá ela estava falando que aquelas pessoas que atropelaram o filho dela quando estava brincando de skate num túnel no Rio de Janeiro, não se preocupam com outra coisa a não ser conseguir um habeas corpus para poder fugir da responsabilidade. Ninguém a procurou para pedir perdão. Era só isso que ela queria. Enquanto nós estávamos louvando a Deus, estava pensando que quantas vezes nós viemos à igreja só precisando de perdão, e outros estão com uma vontade tão grande de oferecer perdão. E todos nós precisamos pedir perdão, porque somos pecadores. E todos nós temos que oferecer perdão, porque Cristo nos ensina assim. Por isso eu quero convidar você para que, de joelhos, reverentemente oremos ao Senhor. Nosso querido Deus, queremos colocar a nossa vida, ó Pai querido, em Tuas mãos nesta noite de domingo. O Senhor sabe o que é que incomoda tanto a nossa alma. O Senhor sabe, e mais ninguém, o que realmente nós gostaríamos de esquecer, Senhor. Portanto, ó Deus querido, perdoa as nossas limitações, o miserável pecador que sou. E nos ajuda, ó Deus querido, a esquecer as falhas, os erros, e que assim, ó Deus querido, possamos abandonar, sim, Senhor, abandonar os pecados. E aqui neste lugar, ó Deus, que a Tua palavra torne o nosso coração um pouco mais humilde. Tão humilde, ó Deus, a ponto de não só pedir perdão, mas de oferecer o perdão. Que aqui nesse lugar, ó Deus, ao ouvirmos a Sua palavra, que esse Jesus Salvador tão maravilhoso nos faça sentir vergonha e o desejo de ser transformado à Sua imagem. Fica conosco, ó Deus, nesta noite, e que o Espírito Santo, que se move de um lado para o outro e ninguém vê, possa agir na vida do pregador, daquele que o Senhor escolheu para transmitir a Sua palavra, e que esta faça bem para ele, para a sua família e para a nossa comunidade religiosa. É o que rogamos com o perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Às vezes a gente se pergunta, né, por que as coisas acontecem na vida da gente? A gente faz tantas perguntas para Deus. Por que a falta de água? Por que o céu é azul? Por que um parente meu está doente? Por que alguém morreu? São tantas perguntas que a gente questiona, a gente não entende
a resposta de Deus, porque às vezes a gente escuta um não. E essas coisas às vezes nos afastam de Deus, na verdade, sem a gente perceber. Quando na verdade a palavra de Deus, Jesus diz, a minha graça te basta. E eu espero que quando às vezes você escutar um não de Deus, ou um sim, ou quando você tiver muitas questões para fazer para Deus, faça, mas confie que Ele vai fazer o melhor na sua vida. E deixe a graça de Deus prevalecer em sua vida. Que essa canção agora possa tocar em seu coração, não pela música, mas deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, através das palavras dessa canção. Como falar dentro do coração? Como entender se às vezes escuto não? É tão difícil amar o irreal, porque não penso que existe amor igual eu. Me perdi quando achei que sozinho podia andar. Eu sorri, eu chorei, os meus sonhos eu fui conquistar. E estou aqui, esperando quem possa ajudar. Não vou mais fugir, tua graça foi me alcançar. Faz parte de mim, natureza de te questionar. Hoje assumo que não sou ninguém. Vem morar em mim. Porque dizer adeus, seguir meu caminho, fingindo estar tudo bem, porque tantas lutas preciso enfrentar. Seria melhor se eu pudesse recomeçar. Eu percebi que enfrentei muitas provas para poder me achar. O caminho encontrei quando decidi acreditar. Estou aqui esperando quem possa ajudar. Não vou mais fugir, tua graça foi me alcançar. Faz parte de mim, natureza de te questionar. Hoje assumo que não sou ninguém. Vem morar em mim. Sozinho, está escuro, faz tão frio dentro de mim. Estou perdido, inseguro, faz morada em mim. E estou aqui esperando quem possa ajudar. Não vou mais fugir, tua graça foi me alcançar.
de te questionar. Hoje assumo que não sou ninguém. Vem morar em mim. Amém. Que Deus possa morar em sua vida todos os dias, principalmente hoje. Boa noite a todos. Prazer estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus nesse momento especial. Quero agradecer também a escolha da música, que tem uma letra especial que se encaixa bem com o que a gente vai estudar nessa noite. Muito obrigado. Eu quero convidar a você para abrir a sua Bíblia agora no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versos 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. E a palavra de Deus nos diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 12. Uma continuação desse mesmo tema, nós lemos: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos a Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Um bloco de versos bem conhecidos aqui por todos, tenho certeza. Esse texto de Paulo, versos 3 a 5. Versos 3 a 5, nós lemos assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A pergunta que eu faço para você nessa noite, você que saiu da sua casa, veio à igreja para adorar a Deus, para estudar a sua palavra, é a seguinte: como enfrentar as provações do dia a dia sem passar pelo desânimo? Você já passou pelo desânimo em algum momento da sua vida? Às vezes até por coisas corriqueiras, banais, que deixam a gente meio para baixo. Às vezes a discussão com alguém, o desentendimento, ou em família, ou fora da família, ou quem sabe um problema profissional, ou quem sabe um problema emocional, de ordem amorosa. Dá um desânimo às vezes quando a gente passa por uma provação, não dá? Não importa a dificuldade, a gente vive num mundo de pecado, e nós somos seres humanos, e a gente pode passar pelo desânimo sim. Mas como é que é possível a gente enfrentar as provações, as tribulações, como a gente leu nesses dois livros da Bíblia, Tiago e Romanos? Como é que a gente pode enfrentar tudo sem passar pelo desânimo? Eu conto duas histórias para vocês. Um pastor, na década de 60, eu contei aqui, já faz muito tempo essa história, mas eu vou repetir, que eu acho que se encaixa bem com o que a gente vai dizer. Este pastor
ele era ligado a um movimento batista. E na década de 60 ele formou-se em teologia e veio para o Brasil. E ele foi para a região norte do Brasil. Se hoje a região norte do Brasil ainda tem dificuldades de locomoção, né? São hidrovias, tudo à base de barco e canoa, e as estradas são precárias, porque lá tem muitos rios. Vocês imaginam naquela época, década de 60, que era muito mais complexo o problema. E ele veio, não sabia falar a língua, de cara pegou malária, a esposa também, e daqui a pouco mais outra malária, a esposa também. E eles foram aprendendo a falar o português devagarinho. Passou o primeiro ano, eles já estavam se comunicando razoavelmente bem com os nossos brasileiros lá da região norte. Mas passou o primeiro ano, a Convenção Batista Americana não entrou em contato com ele para falar quando seria o período de férias dele. Olha, você trabalha o ano todo, você já fica pensando nas férias, né? Ai, faltam 2 meses, eu não aguento mais, eu preciso parar um pouquinho. Nem que for um pouco, nem que for por uns 10 dias, eu preciso parar, não é assim que acontece? E ele ficou esperando uma carta, era tudo por carta, o telefone era difícil. E essa carta não veio, ele emendou o segundo ano, continuou trabalhando. Ansioso, mas forte, firme. Saudades da família nos Estados Unidos, mas trabalhando firme. Terminou o segundo ano, não veio a carta falando das férias. Falou, e agora? O que eu faço? Será que eu ligo? Eu acho que eles vão entender mal, né, que eu estou querendo férias. Eu vou continuar trabalhando. Trabalhou. E assim ele fez pelo 3º ano, pelo 4º, pelo 5º, pelo 8º, pelo 10º. E não vinha nada de resposta para ele. Bom, eu já teria ligado no primeiro, não é? Mas é o meu temperamento. Pode ser que você tenha um temperamento mais tranquilo e fique esperando os 10 anos. Mas foram 12 anos, sem férias. Até o dia que ele recebeu uma carta pedindo desculpas. Prezado missionário, nós pedimos desculpas para você. Nós estamos enviando o seu salário corretamente todo mês, porém, nós nos descuidamos com o período de férias. E em reunião votamos que você terá direito a tirar 1 mês de férias para cada ano que você não tirou. Você vai ficar 12 meses descansando. Você poderá voltar para os Estados Unidos para ver a sua família, com as passagens todas pagas. E ele ficou muito feliz e já foi a Manaus e comprou a passagem, porque com poucas horas de voo ele já estaria em Miami, e ele ia ver a sua família, que há 12 anos ele não via. Mas o que aconteceu foi que naquela ansiedade arrumaram as malas, ele e a esposa, e foram para o aeroporto, e quando ela estava indo do saguão de embarque para o avião, ela caiu no asfalto ali do pátio do aeroporto. Muito quente, ela machucou os seus braços, os joelhos. O esposo não entendeu por que ela caiu daquela forma. Um tombo tão violento. Ele achou estranho e ela não estava falando coisa com coisa. Achou estranho. Vieram as pessoas do aeroporto, você não quer ficar, vocês querem embarcar mesmo assim? Não, nós vamos embarcar, não, porque são 12 anos sem ver a família, a gente vai embarcar sim. E embarcaram e ela ficou grogue ali, o voo todo, e ao chegar, o avião aterrissou em Miami, ela desmaiou de vez. Bom, foi direto para o hospital e lá foi diagnosticado então uma doença grave, autoimune, de difícil recuperação, degenerativa. Bom, e agora? 12 anos sem ver a família, sem ver as pessoas que eles amavam, 12 anos que eles poderiam ter 12 meses de tranquilidade, de férias, pegar uma praia, ver todos os familiares, poder até fazer um curso diferente para reciclar alguma coisa. E agora vem esse momento, essa notícia bombástica na vida daquela mulher, esposa do missionário, e daquele missionário. O fato é que os 12 meses de férias que ele teve, foi ao lado daquela mulher que ele amava.
num hospital e ela foi passando pelo processo de degeneração muito rápido, nem saiu do hospital mais. E ela faleceu ao final daquele ano. E agora? Como é que a gente enfrenta os problemas da vida sem passar pelo desânimo? E agora? Quando eu fui pastor no NASP em São Paulo, um irmão me contou um problema profissional que ele enfrentou. Ele é um químico e ele desenvolveu um produto que faz com que tudo que é de plástico passe por um processo de secagem bem mais rápido do que o produto convencional que era usado nos plásticos injetáveis. Porque eles são injetados e vão secando, né? E tem que secar rapidamente. E ele desenvolveu um produto muito inteligente, um químico, e ele pegou aquele produto e colocou no mercado e foi um sucesso assim tremendo. Ele realmente pagou um preço muito alto, estudou muito, teve que andar por um caminho de muita privação financeira, até que ele conseguiu estabelecer o produto no mercado. E ele ficou simplesmente milionário. Montou uma fábrica, colocou o produto no mercado para ajudar outras fábricas, e ele realmente se estabeleceu no mercado com muita força. Fiel cristão, um fiel adventista do sétimo dia. Um dia, alguém falou para ele assim: poxa, fulano, você viu que aqui na nossa igreja tal pessoa está sem trabalho, está desempregada? Aí, você está brincando? Mas quando? Não, já faz um ano já. Puxa, mas essa pessoa, esse rapaz, ele é meu amigo, ele nunca se queixou, ele nunca se queixou com ninguém mesmo. Ele é mais tímido e ele não se queixou. Mas eu fiquei sabendo, será que a gente não consegue arrumar um emprego para esse moço? Falou, não, mas eu tenho emprego. Ele é contador, né? Ele é contador. Não, e eu sou amigo dele desde a época de Desbravador. A gente é amigo, a gente é brother, não é? Não, deixa que eu vou falar com ele. E ele então foi, chamou o cara lá na empresa dele na segunda-feira. Lá no sábado ele falou assim: queria falar com você, você pode ir na minha empresa segunda-feira? Foi lá segunda-feira. Falou, olha, eu quero te pedir desculpas primeiramente, porque eu não sabia que você estava desempregado. E eu tenho uma empresa, eu poderia ter te dado emprego há tanto tempo, eu imagino a provação financeira que você passou. E eu tenho uma vaga aqui na minha contabilidade, você topa pegar um emprego? Claro, puxa, eu estou precisando, já levei meu currículo num monte de empresas aí. A vaga é tua, pode começar agora. Apresentou o rapaz lá, que era da mesma igreja. Ó, esse aqui é meu amigo desde a infância, frequentamos a mesma igreja, tal. E logo ele se enturmou com o grupo ali na administração e tudo foi muito bem. Ele foi um homem de confiança, ele era de confiança, passou a ter acesso ao cofre com documentos particulares, sigilosos daquele químico. E um dia, aquele proprietário daquela empresa, muito rico, percebeu que os negócios dele estavam indo meio de mal a pior, de uma forma inexplicável. Falou, o que está acontecendo? Os meus negócios estão ruindo. Eu estava super bem estabelecido. E ele foi visitar então os clientes. O negócio é o seguinte, apareceu um produto igual o teu na praça, pela metade do preço, igualzinho, nós já testamos, é igualzinho, funciona igual, metade do preço. Falou, não, mas não é possível, eu sou o proprietário dessa patente, não pode ser igual. Aí ele foi fazer uma investigação e descobriu que era aquele amigo que lhe havia dado o emprego, que roubou a fórmula de dentro do cofre dele, com documentos particulares, sigilosos, uma fórmula secreta, que muitos vinham tentando colocar no mercado produtos parecidos, mas não conseguiam a mesma reação tão rápida na consolidação da secagem do plástico.
E ele ficou muito decepcionado. No dia que ele descobriu, ele chamou o rapaz para conversar. O rapaz fingiu que não sabia de nada. E naquele dia ele dormiu muito rico e acordou muito pobre no dia seguinte. Sabe por quê? Aquele moço que recebeu um emprego não só roubou a fórmula, não só construiu uma fábrica paralela num outro bairro de São Paulo, não só colocou no mercado o mesmo produto com outro rótulo, mas também fez uma compra milionária de produtos químicos que foram entregues no depósito dele. E a fatura era daquela empresa do amigo. Agora, quem estava pobre era o que deu emprego. E quem estava rico era o que roubou a fórmula. E agora? Como é que a gente enfrenta a provação sem passar pelo processo de desânimo? Pensa. Como é que você pode enfrentar a incerteza do amanhã sem se desesperar? Não é fácil. Mas se você tem Deus na sua vida, as coisas podem se explicar de uma maneira muito natural. Muito natural. O grande problema é que a gente vive num mundo de informações muito conflitantes com a palavra de Deus. O mundo religioso hoje, ele prega a seguinte situação: se você está passando por um problema, por uma provação, possivelmente é porque você tem um pecado na sua vida. Porque se você tem Cristo, você vai ser próspero, você vai ter prosperidade. Vocês já ouviram esse discurso por aí? Se você ligar a sua televisão, você vai ouvir muita gente pregando esse discurso. É o discurso da prosperidade. Tem prosperidade, entre aspas, quem tem Jesus. Quem não tem Jesus, passa fome. O grande problema é que esses pregadores da prosperidade que estão espalhados por aí, se Jesus nascesse hoje, esses homens iam arrebentar com Jesus. Eles iam dizer o seguinte: coitado, pobre, não tem onde encostar a cabeça, não tem nada, ainda diz que é Jesus, coitado. Ele é um pecador, porque só pode ser pecador, porque para passar uma aprovação de uma pobreza dessa, tem que ter pecado na vida. Eles não diriam isso para Jesus, esses pregadores por aí? Porque Jesus, ele não estava preocupado com os bens materiais, ele não estava preocupado com a aparência, com a ganância de ter as coisas cada vez em maior número neste mundo. Ele veio para cumprir uma missão, e ele era pobre, um homem humilde, simples, cuja riqueza maior foi o caráter que ele herdou de seus pais, e a missão que Deus, o Pai, havia dado para ele. Mas se Jesus viesse hoje, gente, eu vou dizer uma coisa: muita gente ia franzir a testa, assim, ia dar uma olhada na roupinha dele, assim, mais simples, não é? Porque, vamos falar a verdade, o ser humano, né, vamos nos colocar todos juntos num saco, né? A gente tem a tendência de tratar melhor quem tem um pouco mais de recurso financeiro e não tão bem quem não tem, né? Ser humano é um problema. Todos nós somos um problema. A gente avalia muito as coisas pela aparência, no nível da aparência, não é assim? Então Jesus seria julgado assim pelos pregadores atuais. Mas, meus amigos, meus irmãos, verdadeira religião não está relacionada com a garantia da prosperidade. A verdadeira religião é um relacionamento com Jesus Cristo, que você tem a cada dia, e você marcha a cada dia com a certeza do amanhã. Você marcha a cada dia com a certeza de que Deus, Ele não só te ajuda no presente, mas Ele está no futuro, e por Ele saber o futuro e estar lá também, é que você tem que marchar com segurança. Não importa se a provação da sua vida envolve um problema familiar,
um casamento desfeito, um relacionamento, um problema financeiro, não importa se o problema da sua vida seja de saúde, um problema que possa ser grave, que pode te levar até a morte, inclusive, não é? Não importa. Você tem que marchar com a certeza do amanhã. Então, como é que a gente enfrenta as provações do dia a dia? Com esta segurança. Só tem uma fórmula. É você olhar para quem está lá à frente. O Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E marchar. Marchar. Não importa. Não importa o que vão dizer. Não importa o que vão falar de você. Não importa o que vai acontecer. Marche, ande, confie. Porque o Senhor Jesus está lá na frente esperando de braços abertos. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, diz a palavra de Deus. Jesus não prometeu vida boa para ninguém. Isso não significa que ter vida boa seja pecado. Mas se você pode ter uma vida excelente, amém, que Deus te abençoe e abençoe outros também, não é verdade? Não há pecado nenhum. Só que Jesus, a base da fé não é a prosperidade. A base da fé é um relacionamento. Não importa o que aconteça, você caminha com o Senhor Jesus. E isso ficou expresso naquilo que Jesus disse em Mateus, no capítulo 10, e o verso 38. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 10, e o verso 38. Jesus fala sobre as dificuldades. Um pouco antes ali está falando sobre as dificuldades. A partir do verso 34, quando Jesus fala que ele não veio trazer paz à terra, mas espada. Ele está falando sobre dificuldades, sobre provações que você e eu, enquanto vivemos esse mundo de pecado, vamos passar. E eu me lembro de uma frase do pastor Amin Rodor, que num de seus sermões, ele disse assim, o pastor Amin Rodor escreveu a meditação do ano passado, né? As meditações matinais maravilhosas. Ele disse assim: se você não enfrenta provação na sua vida, cuidado, elas estão a caminho. Porque todo mundo que vive nesse mundo de pecado vai passar pelo vale do Jaboque em algum momento. Bom, Jesus falando sobre as dificuldades a partir do verso 34, quando chega no verso 38 do capítulo 10 de Mateus, ele diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que representa aqui a cruz sobre a qual Jesus está falando? As dificuldades, não é? Os problemas. Quando vem aquela provação, naquele momento da sua vida, naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano, não importa, são as provações que vão moldando esta cruz que você vai ter que carregar. Não tem jeito. E lá em Mateus capítulo 16, e o verso 24, há um complemento desse texto de Jesus, em que ele completa esse raciocínio. E aí Jesus, ele volta a falar do discípulo dele, que leva a sua cruz. Ele volta a falar sobre isso. E o verso 24, no capítulo 16 de Mateus, diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, leia em voz alta comigo agora. A si mesmo que se negue, tome a sua cruz e olha aí, está aqui o negócio. Este é o segredo para você viver uma vida abençoada, feliz, otimista, sem passar pelo desânimo, mesmo diante da provação. Aqui está o segredo da vitória. Quando a gente lê a Bíblia em todos os aspectos, em todas as páginas, livros e versos, a gente encontra exemplos de pessoas que viveram assim. Uma vida nas mãos de Deus. E encontramos exemplos de pessoas que não viveram tanto assim nas mãos de Deus. E temos um outro problema. Facilmente a gente avalia as coisas assim. Puxa, você foi promovido no seu trabalho e vai aumentar o salário. Primeira palavra que vem na tua cabeça: ô bênção, ô glória. Né? Aí você
em algum momento perde um privilégio da vida, você fala, que maldição, viu? Me furar o pneu nessa estrada chuvosa, sem acostamento e o estepe vazio. Que maldição, né? Você vai ao seu médico e recebe lá um laudo, um diagnóstico de uma doença que você não gostaria de ter. Que maldição! Então a gente avalia muito as coisas da vida dentro dessas duas palavras, deste universo das duas palavras. Ah, que bênção! Ah, que maldição! Olha, mas eu vou dizer uma coisa para você. Nem tudo que parece ser bênção é bênção. E nem tudo que parece ser uma maldição é maldição. Eu tenho um amigo, adventista lá do interior de São Paulo, aqui de Araçatuba, e ele era muito namorador, e um dia começou a namorar uma menina muito bonita. E ele virou para nós e falou assim, ô bênção, é muita bênção para mim. Foi a maior tragédia que aconteceu na vida dele. Já está separado, deixou filha com ele, para criar, está vendo? A gente não pode se precipitar para fazer uma avaliação. Ah, isso é maldição. Ah, isso é uma bênção. Bom, você pode dizer que é uma bênção você receber algo legal na sua vida. Claro. Mas avalie aquilo a cada dia, com sabedoria. A Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Conte os seus dias. Avalie os seus problemas a cada dia e fixe-se no Senhor Jesus, que está lá na frente. E dos personagens bíblicos que aparentemente enfrentaram aparentes maldições, alguns deles, por exemplo, José, o José do Egito. Um menino que foi vendido pelos seus irmãos para os mercadores ali, foi parar no Egito, perdeu a companhia dos pais, uma maldição tremenda para um adolescente. Ainda chega lá, aquela provação toda, vai preso, 20 anos preso, uma maldição. Será? Ele libertou o povo egípcio da desgraça, da fome. Ele foi o homem sobre o qual Deus colocou a responsabilidade de matar a fome não só do Egito, mas do mundo de então. As pessoas que se chegaram até o Egito para comprar comida, compraram e saciaram a fome. Ele era sábio, ele era temente a Deus, mas passou por provação. Passou, é ou não é? Passou por provação. E aí, foi maldição ou foi bênção? Foi bênção ou foi maldição que aconteceu na vida dele? Por ele ter se tornado um grande homem, um libertador, uma tragédia humana, aquilo foi uma bênção. Outro personagem, Samuel. A mãe não podia engravidar, fez um voto a Deus, se Deus desse o filho, ela ia dedicá-lo para Deus, ia educá-lo lá no templo, e quando o menininho era pequenininho lá, ela foi cumprir o voto, e deixou o menininho lá com o sumo sacerdote ali. Que culpa tinha o menino? Imagina aquele menino, a mãe indo embora, aquele menino chorando, não é? Desesperado, perdendo o contato com a mãe e tendo que morar com aquele homem de uma aparência mais velha, uma aparência talvez não muito simpática para ele. Mas quem foi Samuel? Um grande juiz, grande profeta, grande homem de Deus, usado por Deus num período difícil da história de Israel. E Eli reconheceu nele que Deus estava com ele e não com os filhos dele, de Eli, mas estava com aquele menininho que crescia na sabedoria de Deus, que enfrentou a provação, uma tragédia de ter sido separado à força de sua mãe, de seu pai, para ser educado por um homem velho, o sumo sacerdote lá no templo. Bênção, maldição, maldição, bênção. Olha um outro personagem. Daniel, arrancado de Jerusalém com seus amigos, levado cativo numa guerra para a Babilônia. Lá tinha que estudar como escravo, um cientista, escravizado por um sistema babilônico. Ele era muito inteligente.
E aparentemente ele podia ter dito assim: poxa Deus, eu sempre fui à igreja, sempre fui ao templo, fiz os meus sacrifícios, clamei pela tua presença em minha vida, o Senhor faz isso comigo? Me joga aqui no meio de um povo babilônico, pagão, que não tem o teu temor, e eu estou aqui vivendo essa vida, preso, isso é isso que o Senhor me dá em retribuição? Ele não fez isso. Daniel sabia que vivia num mundo de pecado, e que ele era um filho de Deus, e poderia ser atingido com as setas do inimigo, porque esse é o mundo de pecado. E você quer machucar um pai? Machuca o filho desse pai. Toda vez que Satanás machucar a você, ele está querendo ferir a Deus. De fato, ele quer afrontar ao próprio Deus, porque você é filho de Deus. Ele está machucando a você para doer no coração do pai. Então olhe para frente e diga: Senhor, eu sei que esse mundo de pecado vai acabar, e que o originador disso tudo vai ser queimado, até a última célula dele, se ele tem célula, né? Não sei. Até a última parte dele vai ser queimada, para sempre. Mas eu vou me manter fiel. Quer ver uma outra situação? Jó, homem milionário, a situação toda, ficou todo enferidado, machucado, raspava suas feridas com caco de telha, chorava ali: o que aconteceu? Não estou entendendo nada. Mas ele se manteve fiel, e ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e em minha própria carne eu verei a Deus. Entendeu como é que a gente suporta a provação do dia a dia? É olhando para Ele, para Deus, com os olhos fixos nele. Em contrapartida, na Bíblia a gente encontra histórias de aparentes bênçãos que não foram bênçãos. Por isso que a gente tem que ter o cuidado para julgar as coisas, né? Se é bênção, se é maldição, tem que ter cuidado. Querem ver? Saul, o primeiro rei de Israel, não era o homem que Deus queria que fosse o rei, mas o povo de Israel escolheu um homem com aparência bonita. Entendem? É o perigo de julgar pela aparência. Isso é um negócio sério, perigoso. Mas as pessoas julgaram a Saul como um homem competente para ser rei e como um enviado de Deus para o povo. E deu no que deu. Foi um reinado trágico na história de Israel. O primeiro rei manchou a história de Israel. E pelo que tudo indica, ainda foi um suicida ali no final, se lançando sobre a lança, porque não teve a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o que é de Deus e o que é de Satanás. Ele se perdeu completamente. Entendem? Aquilo que é bênção pode não ser, tem que ter cuidado. A gente tem que vigiar, analisar, continuar andando nos caminhos de Deus, avaliando a cada dia, para que realmente Ele nos dê a sabedoria para analisarmos o que é melhor para nós. Quer uma outra história? Judas. Ellen White, inspirada por Deus, escreveu no livro Desejado de Todas as Nações que Judas era o líder mais capaz que Jesus tinha. E ele foi chamado para ser apóstolo. Pensaram? Jesus o chamou, porque viu nele potencial, mas o seu coração se tornou egoísta demais. Egocêntrico demais, avarento. E aquilo que foi uma bênção, um chamado de Deus para a vida dele, uma maldição depois no final. A tragédia que aconteceu na vida de Judas. A gente precisa realmente clamar a Deus que nos dê forças para pegarmos a nossa cruz e seguirmos arrastando essa cruz, entendendo cruz como dificuldades, cruz como provações, cruz como problemas. Por isso que a gente tem que se fixar no Senhor Jesus. Há muito tempo eu li uma história num livro de religião da Escola Adventista. Eu estava dando uma folheada lá num depósito de uma das minhas igrejas e tinha um livro de religião. Eu estava naquela manhã estudando lá na igreja.
E eu comecei a folhear aquele livro de religião, para ver um pouco do conteúdo daquele livro, do ensino médio. E eu achei uma história fenomenal. A história de um chinês que viveu na época da China Imperial. E esse chinês era muito pobre, um sítiozinho bem pequeno, que ele plantava arroz para viver ali com a sua família, com muita dificuldade. E ele só tinha um filho. O único filho que ele teve na vida era um jovenzinho, muito legal com o pai muito legal com ele. Eles viviam num ambiente muito humilde, muito pobre, mas eram muito felizes. Um dia apareceu na propriedade daquele chinês um cavalo bonito, forte, penteado, bonito, assim, um negócio, um cavalo bem tratado. E eles aravam a terra empurrando na mão. Era um negócio com instrumentos manuais. Eles não tinham dinheiro para ter um gado ou um cavalo para puxar aquele arado e arar a terra. Era tudo feito na mão, o plantio, com muita dificuldade. Então, os vizinhos falaram assim: puxa, que bênção, rapaz. Apareceu um cavalo. Ah, se aparecesse um cavalo desse lá na minha propriedade, aí sim, viu, que ia render meu trabalho. Que bênção, hein? Falou: se é bênção ou maldição, eu não sei. O que eu sei é que eu não tenho cavalo nenhum. Esse cavalo apareceu aí, ele não é meu, ele vai ficar aí, eu não vou mexer nele. Pouco tempo depois, o cavalo foi embora. Os vizinhos voltaram e falaram assim: aí, tá vendo? Maldição, você não aproveitou a bênção? Quando você não aproveita a bênção, ela vira maldição. Tá vendo? Agora que você podia ter um cavalo bom para te ajudar aí, ó, foi embora. Você vai continuar arando a terra na mão com teu filho aí. Ó, se é bênção ou maldição, não sei. O tempo vai dizer o que vai ser. Semanas depois, não apenas aquele cavalo voltou, mas quando ele olhou naquela pequena propriedade, lá na ponta estavam mais 5 cavalos. Aquele mais 5, iguais a ele. Os vizinhos voltaram tudo correndo. Puxa, me vende um cavalo desse, isso é que é bênção. O homem não tem nenhum cavalo, agora aparecem 6 aqui. Me venda, nós precisamos de um cavalo. Você pode ficar com um, a gente com outro. Ainda você vai ganhar um troco, vai ganhar um dinheiro que vai ficar no teu bolso aí para você viver bem. Falou: eu não posso vender, o cavalo não é meu, eu não tenho cavalo nenhum. Apareceu aqui esse cavalo, agora apareceu mais 5 com ele. Não, mas isso é bênção. Não, se é bênção ou maldição, eu não sei. O tempo vai dizer. O que eu sei é que eu não tenho cavalo nenhum. E eu vou continuar vivendo da maneira como eu vivo. Olha só que história, né? Passado um tempo, aquele menino começou a fazer amizade, o filho daquele chinês, com o cavalo, os cavalos, brincando ali. Os cavalos não iam embora. Ele começou a montar naqueles cavalos, fez uma amizade, cavalos mansos. E o menino andando lá a cavalo, dando um galope ali na propriedade do pai, ele caiu e fraturou bacia e fêmur. Era um jovem de 17 para 18 anos. E aí os vizinhos voltaram, os mesmos. Tá vendo? Você não quis aproveitar a bênção, pôr para trabalhar, agora deram trabalho para você, virou maldição. Teu filho está aí, ó, com a bacia quebrada, a perna quebrada. Tá vendo? A gente tem que aproveitar a bênção. Você não aproveita e não deixa ninguém aproveitar, dá nisso, ó. Teu único filho pode até morrer. Falou: olha, se é bênção ou maldição, não sei, o tempo vai dizer. Meses depois, poucos meses, estourou a guerra civil na China. E os filhos daqueles vizinhos em idade militar, todos foram convocados para o exército, menos o filho daquele chinês. Boa parte daqueles jovens não voltaram vivos para casa. Os pais tiveram que enterrar. Tem um texto em Eclesiastes que diz assim: que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Vocês já leram esse texto? O fim das coisas é melhor do que o seu início. Quando você estiver enfrentando uma provação, lembre-se disso. Quando você estiver dividido numa luta entre o bem e o mal,
numa prova que você acha que você é fraco e continua sempre caindo. Quando você estiver lutando com uma dificuldade extrema, lembre-se, nem tudo que é maldição pode ser uma maldição, pode ser bênção. Mas olhe para Jesus Cristo. Ele vai dirigir a sua vida de uma maneira tão maravilhosa, que se lá na frente você pudesse escolher de novo, você diria assim: Senhor, dirige a minha vida do mesmo jeito que o Senhor tem dirigido até aqui, que está ótimo. Não é assim que deve ser? Se você está enfrentando uma luta muito grande hoje, você veio para essa igreja até desanimado, olhe para Cristo. Levante a sua cabeça e entenda que as provações fazem parte da vida de todos nós. Você tem uma, eu tenho outra. Tem gente que tem 10, tem gente que tem 15, 20 problemas para resolver. Tem gente que não tem nenhum. Mas todos nós, em algum momento, vamos ter dificuldades. Olhe para Cristo Jesus. No último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, Jesus estava conversando com os discípulos lá na praia. Jesus havia ressuscitado, não havia tido um encontro com os discípulos. E ali houve um momento em que Jesus deu um apertozinho em Pedro, que tinha negado a ele lá. Na primeira dificuldade, no primeiro problema, na primeira provação, Pedro virou as costas para Jesus, negou. Pedro não tinha entendido ainda esse negócio de levar a cruz e ser provado. E lá, Pedro disse assim: não, Senhor, o Senhor está me repreendendo aqui? Ele falou: estou te repreendendo, porque hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele falou: não, eu sou capaz de ir com o Senhor até a morte. Pedro disse isso para Jesus. Lá na praia, no capítulo 21 de João, Jesus tocou no assunto. E aí, você me ama mesmo? 3 vezes Jesus perguntou para ele: você me ama mesmo? Tem certeza? Você me negou. Aí Pedro, ele viu que ele não amava como Jesus queria. Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Agora sim, Pedro, em verdade eu vou dizer uma coisa. Agora sim você está pronto para morrer igual a mim. Isso você vai ler no verso 18. Alguém vai travar os teus braços e você vai poder ser crucificado igual eu fui. Porque agora você entendeu. Agora você está no ponto para entender o que é ser um servo, um discípulo. O que é uma aprovação e o que é ser fiel. E agora Pedro viu que a coisa era séria, que ele ia ser crucificado mesmo. Aí Pedro olhou para os amigos assim e tal, como quem não quer nada, e achou a João. E o verso 21, vendo-o, pois, Pedro perguntou para Jesus: e quanto a João? Como é que ele vai morrer? Ele queria saber como é que João ia morrer. Se você ler aí o 19, o 20, o 21, você vai entender que foi esse o sentido. Aí Jesus deu uma resposta boa para ele, no verso 22. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Você não falou que ia comigo até a morte? Então vai. Eu vou estar com você até a morte. Até na mais difícil provação, eu estarei com você. É esta a promessa que Jesus tem para você e para mim nessa noite. Fixe os teus olhos no Mestre. Fixa mesmo, não tire. E você vai enfrentar as dificuldades do seu dia a dia. Não importa quais sejam, da maneira como Deus deseja que você enfrente. Enfrentando o inimigo, lutando o bom combate, guardando a fé, e o poder de Deus estará com você e comigo na nossa experiência cristã. Que Deus te abençoe, que ao voltarmos para casa a gente possa refletir muito nisso. Deus está conosco, mesmo nos piores momentos de nossa vida. Que Deus abençoe, é o meu desejo, a minha oração. Amém.
Continuando então com essa mensagem maravilhosa, vamos colocar em pé e cantar o hino número 360. Fixa teus olhos no Mestre. Oremos. Grande Deus, nosso Pai, obrigado pelo teu imenso amor por todos nós. Obrigado porque mesmo vivendo temporariamente em um mundo injusto, de pecado, tu nos destes a certeza da vitória em Cristo Jesus. Estejas conosco, Pai, em todos os momentos de nossa vida nesse mundo de pecado, nos momentos em que precisamos carregar a nossa cruz, nos momentos em que as dificuldades baterem à nossa porta. Dá-nos a certeza da vitória e a certeza de que o teu amor não mudará em nada para conosco, e a força do Espírito Santo estará nos motivando a glorificar o teu nome mesmo diante da provação. Leva-nos para casa, Pai querido, com a proteção dos teus anjos. Unge-nos com o teu poder hoje e sempre, Pai querido, em nome de Jesus. Amém.